Gravação iniciada, presidente. Bom, retornando do intervalo, sessão de 7 de julho, ainda a parte da manhã, vamos recomeçar com o processo número 5 da pauta de relatoria do conselheiro Caio, recorrente a Isabela Comércio e de Pescados Limitada. A recorrida é a Fazenda Nacional. Conselheiro Caio, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. O voto já encontra-se depositado. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e recurso especial também interposto pelo contribuinte, ambos em face do acórdão final 361, proferido pela terceira Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes, em sessão de 24 de janeiro de 2008, que deu provimento parcial ao voluntário apresentado pela contribuinte a reconhecer a decadência, aspas, até o fato gerador de 30/6/2000, inclusive. Então, eu trago aí a emenda. Em resumo, a contenda tem como objeto a exação de IR, CSL distribuição ao PIS simples, CSLL simples, COFINS simples e INSS simples, como descrito na autuação, com base em constatação de omissão de receitas em razão de detecção de depósitos bancários de origem não comprovada, com base no artigo 42. Também há uma segunda infração de insuficiência de recolhimentos por consequência da situação do simples. Registro desde já que a celeuma aqui no feito é atinente à decadência do crédito tributário da CSLL, da contribuição ao PIS e da COFINS. Aqui eu complemento o relatório com trechos do acórdão ACOM. Em resumo, a DRJ deu já, né, historicamente a DRJ já tinha dado provimento parcial à impugnação da contribuinte, reconhecendo a decadência do IRPJ apenas pela aplicação da regra do 150, parágrafo 4º. Também, o mesmo acórdão de DRJ afastou a qualificação da multa de ofício, reduzindo para o coeficiente de 75%. Então, havia multa qualificada, depois da DRJ não havia mais. Não teve hipótese de recurso de ofício, ok? Então, essa decisão foi definitiva da DRJ. Inconformada, né, com a derrota parcial, a recorrente apresentou o recurso voluntário como relatado, que foi apenas provido parcialmente para ampliar o reconhecimento da decadência para contribuição ao PIS pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Intimada, a Procuradoria não apresentou embargos, interpôs diretamente o recurso especial, alegando que, no caso, não poderia ser aplicado a regra do artigo 150 do CTN, em razão da ausência de pagamentos antecipados dos tributos especificamente sobre exigência. Processado, o recurso especial da Procuradoria foi integralmente admitido e processado. Cientificado, a contribuinte não ofertou contrarrazões, mas interpôs seu próprio recurso especial, tratando de diversos temas abarcados pelo acórdão de segunda instância, bem como a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º no tratamento da decadência da CSLL e da COFINS, ao invés do artigo 45 da Lei 8212 de 91, também versou sobre insuficiência da constatação de depósitos bancários para configuração de omissão de receitas, a consideração do custo na base de cálculo do lançamento de ofício e também menciona a validade do ato de exclusão do simples. Sequencialmente, houve despacho de admissibilidade do recurso do contribuinte, concluindo que foram atendidos apenas os pressupostos de admissibilidade quanto à decadência das contribuições, ok? E, então, só foi admitida essa questão da decadência do recurso do contribuinte. Ainda que ausente qualquer registro de intimação da Fazenda Nacional para apresentar contrarrazão, isso é uma questão que eu vou tratar mais à frente, foi proferido um despacho de saneamento, esclarecendo e delimitando o objeto dos apelos sob análise e determinando a apreciação dos recursos por essa Câmara Superior. Em seguida, foi sorteado para o conselheiro. Posso prosseguir, presidente? Pode prosseguir, conselheiro. Está com a palavra. Obrigado. Inicialmente, quanto à admissibilidade do recurso especial da Fazenda, reitera-se a tempestividade, como anteriormente já reconhecida pelo despacho, e considerando a data da sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelos artigos 7º e 15 da Portaria Ministério da MF, número 147 de 2007, tratando-se aqui de apelo com fundamento em contrariedade à lei,
e, conforme relatado, a contribuinte não se insurgiu contra o recurso especial do procurador. Assim, considerando essa circunstância, invocando a hipótese autorizadora do parágrafo 1º do artigo 50 da Lei 9784, entende-se por conhecer do apelo da Fazenda. Em relação à admissibilidade do recurso especial da contribuinte, reitera-se também a tempestividade nos termos do despacho de admissibilidade. Considerando a data da sua interposição, ele é processado pela hipótese regida pelo artigo 15 da portaria 147 de 2007. Conforme também relatado, não houve nos autos a intimação e nem a oferta da Fazenda Nacional para contrarrazões. Considerando tal circunstância e fazendo uma breve análise dos dois acórdãos paradigmas trazidos, concorda-se, né, que é evidente a divergência exigida no regimento à época para o processamento do recurso do contribuinte. Dessa forma, também entendo por conhecer o recurso do contribuinte. Então, em resumo, conheço os dois recursos, cada um na sua hipótese de cabimento. Só um minuto, conselheiro Caio. Eu vou dar a palavra ao conselheiro André neste momento, antes do senhor prosseguir, tá? O conselheiro André, pode falar. Pois bem, só para confirmar com o relator, mas me parece que é incontroverso, a ausência de contrarrazões por parte da PGFN, não é isso? No caso aqui, me parece que caberia um despacho de saneamento, tá? Para a PGFN ser devidamente intimada. Recentemente, ali, tive uma situação parecida com essa, foi até o do... acabou sendo pautado mais retirada, foi de março, Florença Veículos, os 11, 516, 72, 84, 720, 1107, que restou ausente ali a intimação da PGFN para se manifestar em contrarrazões em face do recurso, do segmento do recurso do responsável tributário, tá? E aí ele foi retirado por meio de despacho de saneamento, tá? Ele foi retirado de pauta por meio de despacho de saneamento. Então, assim, me parece aqui que é exatamente o caso, assim, apesar de haver um despacho realmente aqui, posteriormente, que na verdade ele trata da delimitação das matérias, né? Ele fala, não, o que dá devolvido é que o recurso da Fazenda, ele trata exclusivamente da decadência de PIS, né? E aí ele fala do contribuinte, mas assim, ele trata dessa delimitação. Mas esse despacho, ele acaba por, ele não tratou uma determinação anterior que era a intimação, realmente, né, regimental, que ele está falando do regimento interno, a intimação, ele não tratou de cumprir a determinação regimental de que a Procuradoria, independente, a parte, né, ou seja, no caso aqui a Procuradoria, poderia ter sido o contribuinte, que ele seja intimado a respeito do despacho de exame de admissibilidade para apresentar outras razões, e essa providência, no caso, seria por meio de despacho de saneamento. É o que teria falado, senhor presidente. Ok, conselheiro Caio, por favor. Obrigado, presidente. Doutor André, eu concordo com tudo. Foi detectado desde o início, quando foi distribuído para mim essa falha, só que eu não sei se você leu minha minuta inteira. Eu pondero a existência dessa falha e, mesmo assim, eu decidi pela indicação de pauta, que eu não sei se eu já adianto, mas agora eu acho que eu vou ser obrigado a adiantar. Porque, como eu pus aqui na minha minuta, ambos recursos, tanto o fazendário como o da Fazenda, como o fazendário como o do contribuinte, eu entendo que é um caso, ainda que excepcional, aqui na Câmara Superior, de diligência. Então, se você, inclusive, aqui a minha última, eu pus uma observação ao final, que eu só trouxe para a pauta porque a minha determinação nesse momento é diligência, e eu entendo por uma questão de economicidade, celeridade, se eu já estou determinando uma providência por diligência, eu posso não só aproveitar para fazer a diligência que eu quero, e nas minhas determinações ao final, aqui, eu vou pedir licença para adiantar e ler, voto por converter o julgamento em diligência, determinando remessa dos autos à unidade local, para que seja testada de maneira objetiva
a existência de recolhimentos por aí vai, aí eu peço a elaboração do relatório formal, aí vai. Posteriormente, deve ser dado vista à Procuradoria da Fazenda Nacional para que, igualmente, no prazo legal, manifeste-se sobre o relatório de diligência. Na mesma oportunidade, sucessivamente, também é conferido à Fazenda Nacional prazo para apresentar contrarrazões ao recurso especial da contribuinte, vez que não se encontra nos autos registro da concessão de tal oportunidade. A diligência, ela é uma determinação instrutória, ela precede qualquer julgamento. Ela é trazida à pauta para ver se há concordância dos colegas, mas queiram ou não existe nada de julgamento. Então, da mesma forma que eu poderia ter dado um despacho de saneamento, esse processo ia ser saneado, iria a mim retornar, e aí sim eu iria determinar essa diligência, que pode ser vencida aqui. Eu achei melhor trazer a pauta e já determinar não só a diligência que eu quero, como a intimação da Fazenda Nacional para apresentar contrarrazões. A partir do momento que na resolução não existe julgamento, o fato de, no momento, não estarem presentes as contrarrazões da Fazenda Nacional, não gera nenhum prejuízo a ela. Apenas garantido de antes do retorno, não só com o relatório de diligência que eu estou entendendo necessário para a resolução tanto do recurso da contribuinte como da Fazenda, também enviar as contrarrazões, resta tudo sanado num ato só. Então, foi exatamente por esse motivo, consciente, com essa fundamentação que eu estou dando, que eu pautei esse processo, entendeu, conselheiro André? Conselheira Deli, por favor. Depois só fala, conselheiro André, deixa a conselheira dele então falar um instantinho. Eu acho que a gente está no contexto diferenciado, né, de prazos suspensos, né, e a providência requerida em diligência, ela poderia ser, a gente ganharia tempo, porque é uma providência que a delegacia poderia fazer e só depois abrir os prazos, né. Hoje, se a gente mandasse para a procuradoria, o prazo para contrarrazões estaria suspenso. Mas eu só vejo uma incompatibilidade aqui, que eu acho que a gente não pode decidir o conhecimento do recurso do contribuinte sem as contrarrazões da procuradoria. Então, a gente poderia até decidir o conhecimento do recurso da procuradoria e, a partir dele, adotar a providência, poderia passar para a verificação da providência da diligência, juntamente com a necessidade de oferecimento de contrarrazões, né? Faria um saneamento mais amplo, um saneamento junto com a diligência. Mas eu acho que fica impróprio decidir aqui em preliminar de diligência o conhecimento do recurso do contribuinte sem as contrarrazões da Procuradoria. Eu vou passar a palavra para o conselheiro André e depois eu devolvo para o senhor, conselheiro Caio. Conselheiro André, por favor. Na realidade, só esclarecendo ao doutor Caio, conselheiro Caio, que realmente eu não li a minuta inteira, porque a leitura da minuta ela só se deu até um determinado momento, né, e aí nós não tivemos a oportunidade de completar a leitura. De fato, por uma questão de otimização processual, se cabível, em tese, se cabível uma devolução por meio de resolução, seria uma medida realmente aceitável, né, para fins de otimização de tempo, celeridade, né, e o que é realmente desejável aí em termos de tramitação processual. Agora, tem que apreciar a questão colocada pela doutora Edeli aí também, tá? Então, para a gente poder aí estar construindo a melhor decisão. Só essa observação. Ok, conselheiro Caio. Só está sem microfone, não estou conseguindo lhe ouvir. Desculpa, por causa da gravação eu tenho que fazer o duplo bloqueio. Então, a doutora André, obrigado pela compreensão e até a pergunta que você não deu uma minuta não era nenhuma cobrança, era mais no sentido de eu já resolvi isso, foi consciente. Eu concordo com a Edeli, no sentido de que realmente eu não poderia fazer o conhecimento agora do contribuinte, mas como está na minuta, inclusive na ordem poderia fazer o conhecimento da Fazenda, até que na minha conclusão do mérito da Fazenda, de que eu não tenho elementos para julgar. Óbvio que reforça-se a necessidade da resolução, porque quando eu fiz o do contribuinte eu cheguei à mesma conclusão, mas já adiantando, eu acho que tranquilamente dá para fazer o conhecimento da Fazenda, passar para o mérito da Fazenda e concluir para a diligência.
Então, se os colegas concordarem, a gente procede da forma proposta de fazer não só a diligência e depois o saneamento, né, para receber essas contrarrazões da Fazenda e depois voltar a julgamento. Aí, se os colegas discordarem da minha diligência, aí a gente retira de pauta e pede apenas a abertura de contrarrazões, ok? Bom, então, conselheira Lívia, pois não, com a palavra. Já um pouco adiantando, né, eu tenho alguma dificuldade, porque a gente não teve nenhuma orientação do CARF para tomar nenhuma providência excepcional em razão da pandemia, e também não está previsto no regimento isso de, enfim, porque os prazos estão suspensos, decidir de forma diferente do que a gente decidiria em uma ocasião normal. Eu entendo a providência, eu acho que seria interessante, se for o caso, deixar isso consignado no voto, que não seria o caso, se for isso, né, não seria o caso, em situações normais, isso seria hipótese de saneamento, essa providência de aproveitar a diligência está sendo feita só em razão da suspensão dos prazos, visando a celeridade processual, enfim, seria uma sugestão, mas é que para mim fica conflitante, porque eu já conseguiria decidir o mérito. Então, para mim, por exemplo, a diligência seria desnecessária. Então, eu não consigo. Eu estou dando esse adiantamento essa inclusão, em sugestão de inclusão no voto, mas não seria nem o que eu faria. Então, eu não consigo votar aqui no caso, porque para mim o saneamento é necessário, porque eu já voto mérito, entendeu? Mas, enfim, até acompanho, se for o caso, os conselheiros, talvez com declaração de voto, enfim, se for a maioria, para o saneamento, desde que seja colocado isso. Porque, por exemplo, eu não faria isso. Eu já iria para o saneamento direto, porque sem alguma orientação do CARF, sem nada, eu não tomaria uma providência por mim. Sim, enfim, eu seguiria o regimento estritamente. Mas é uma questão de aproximação também, que eu vou pela via mais fácil sempre, e não ficaria com maiores elucubrações, mas entendo a posição, até uma posição um pouco mais visando a celeridade processual, enfim, então acho que é adequada também, só gostaria talvez de existir uma posição do CARF sobre isso para a gente também se posicionar, se for o caso. Só dando a ordem aqui dos pedidos de palavra, Viviane, depois Caio, depois Edeli, depois André. Então, Viviane, pode falar. Doutora Viviane, posso furar a fila? Então, vamos lá, conselheiro Caio. Desculpa, era só para esclarecer, porque eu estou com medo da gente estar pelo debate, só por isso que eu furei a fila em cima de algo, de uma premissa que não é. A doutora Edeli realmente ela trouxe, eu acho que em acréscimo essa situação dos prazos em suspensos, mas eu só gostaria de esclarecer se nós estivéssemos sem pandemia, no mundo perfeito, em 2020, em sessões presenciais, eu teria adotado exatamente a mesma postura. Eu já venho, inclusive na minha atuação em turma ordinária, se eu detectasse falhas processuais como essa, de falta de abertura de prazo para contrarrazões, mas a minha conclusão fosse por diligência, eu já, em outras oportunidades, também procedi dessa forma. Então, para mim, não existe, é irrelevante para o meu decidir o fato de estarem os prazos suspensos ou não. O fato é que eu detectei uma falha que demandava saneamento, o que de fato eu não poderia ter indicado para a pauta, deveria ter dado só no despacho de saneamento. Contudo, como eu verifiquei que no meu convencimento de relator, eu preciso, para dar o meu voto de relator de uma diligência, aí eu conjugo as duas medidas numa só. Então, isso, no meu convencimento, isso é irrelevante. Então, a minha premissa não é que estamos durante a pandemia, na minha premissa, não, ok? É só isso. Muito obrigado pela palavra, doutora Viviane, viu? Conselheira Viviane, por favor. Então, obrigado, doutor Caio, esclarecido. Conselheira Viviane. Presidente, respeitando as posições já colocadas, inclusive do relator aí, eu entendo que tem que ser seguida uma regra exatamente independente de estarmos nessa situação, vencendo essa situação. E exatamente a regra formal do regimento exige a ciência para fins de contrarrazões de ambas as partes, né, no caso do segmento do recurso. Então, eu acho que nesse caso, que tendo sido verificada essa falha, é um requisito formal, entendo que não pode ser trazido a julgamento, independente de ser dada a decisão, não ser dada a decisão, ser
votado uma diligência, porventura, tem a questão do conhecimento, tem a questão toda, né, de trazer para apreciação da turma os fatos, né, que foram colocados no processo, nos autos. Então, independente de ter o recurso da Fazenda e recurso do contribuinte, que poderia, em tese, até trazer esse conhecimento de uma parte do recurso, eu acho que fica prejudicado de qualquer forma. Isso, tendo que o colegiado, a presidência da conselheira Adriana, já em algumas ocasiões aconteceu, inclusive o caso meu aconteceu de retirar de pauta, porque foi verificado nos dias anteriores essa falha. Então, eu acho que nesse caso a gente não poderia votar, essa é a minha posição. Conselheira Edeli, levantou a mão. Sim, eu pedi a palavra. Só por conta só por uma consideração que a conselheira Lívia colocou, eu não veria dificuldade em votar, mesmo também entendendo que a diligência não é desnecessária. Eu só decidiria pela diligência apenas para contrarrazões. Do questionamento posto pela conselheira Viviane, eu acho que antes da votação tem que ser decidido pela presidente se ela vai retirar de pauta. Eu acho que a necessidade de saída por despacho não é votada pelo colegiado, é a presidência que decide. Então, se a presidente entender nesse sentido que o saneamento deve ser feito antes, então é por sua determinação a retirada, não por voto nosso. Eu vou passar a palavra para o conselheiro André. Primeiro, endosso as palavras do relator em relação à questão de procedimentos processuais a serem adotados ali, independente do momento, tá? Endosso o que o relator colocou. A respeito das colocações da conselheira Lívia, doutora Lívia, entendo até que a senhora poderia ter um certo desconforto, mas, assim, no caso, uma resolução, ela é uma medida para que o colegiado, ele construa uma convicção, né? Então, não obstante o fato de aí a senhora ter até um posicionamento no sentido de que tal providência pudesse ser prescindível, né, por conta de uma convicção que você já construiu, se outros colegas eles precisam de elementos adicionais para afirmar essa convicção, parece que aqui a resolução ela é construída dentro dessa premissa, tá? É uma premissa de um colegiado, tá? De colegiado, tá? E não em torno de convicções individuais, né? Quer dizer, quando voltar no mérito, realmente é a convicção individual de cada um que vai aí prevalecer na hora de firmar o entendimento sobre a questão. Mas em termos de resolução, temos que pensar em termos de colegiado, tá? No âmbito do colegiado, né? E realmente, assim, aqui temos posicionamentos em que uma providência com a proposta aí, eu não sei se seria cabível, mas, assim, em tese, a providência proposta de retorno para verificar existência de eventuais pagamentos ou declarações, né? Ela seria cabível para o colegiado estar construindo uma decisão, tá? Então, seria nesse sentido. Então, endossando até o que a doutora Edeli falou, né? Nesse caso aqui, me parece que não haveria, eu acho que a doutora Lívia não precisaria ter nenhum desconforto em estar acompanhando uma resolução nesse sentido, tá? Enfim, por último, eu estava aqui, doutor Caio, aí o senhor até confirme, tá, o que eu vou dizer, porque a gente faz a leitura muito rápida, né? Na realidade, olha que interessante, a diligência é uma providência ali para a gente poder estar deliberando sobre o recurso do contribuinte, não é isso? É do contribuinte, dos dois, mas da fazenda e do contribuinte. Mas tem o do contribuinte também, né? Mas aí, então, o fato de essa diligência ali, ela está sendo necessária para se firmar a convicção a respeito de uma matéria que pretende devolver o contribuinte, também tem a fazenda, mas também o contribuinte, aqui me parece, então, que esse saneamento anterior, ele é imprescindível, tá? Por quê? Porque o contribuinte ele se propõe a devolver uma matéria para discussão e nós não ouvimos a outra parte, né, em contrarrazões, né, nós não ouvimos a manifestação dessa
parte contra razões. Ainda que a matéria posta aqui, ela seja uma matéria precedentes, conhecida, né? Assim, aí não cabe a nós fazermos juízo de valor, não, para uma matéria que abre um precedente ali, alguma coisa desse tipo, a gente não precisaria tomar tal atitude, e em outro caso, não, é matéria nova, o colegiado não poderia tomar uma outra providência. Não parece que aqui a gente tem, em termos processuais, estamos vinculados realmente, tá? Então, assim, antes da diligência que é necessária para afirmar a convicção a respeito de uma matéria devolvida pelo contribuinte, eu tenho ali realmente uma questão processual que me parece que ela é invencível, tá? Que é realmente a oportunidade de a PGFN, no caso da PGFN, poderia ser o contribuinte também, mas no caso de a outra parte se manifestar em contra-razões. Para aí sim, isso voltar maduro para o colegiado, a matéria voltar devidamente, a matéria voltar madura, né, vamos dizer assim, ela voltar realmente toda construída para que o colegiado aí sim possa deliberar, e aí sim, possa até deliberar se é o caso de uma resolução, né, a gente tem que ouvir a outra parte para depois, né, uma vez essa matéria retornando aqui ao colegiado madura, pronta para julgamento, aí sim possamos deliberar se caberia uma resolução ou não, né? Até porque a resolução, como até o próprio relator colocou de maneira muito clara ali, ela é uma proposta, né? Então ela tem que ser validada pelo colegiado. Então, assim, doutor Caio, nessa perspectiva, por haver até que se a resolução fosse para resolver exclusivamente uma matéria trazida no caso concreto, só para deixar bem claro, se a resolução fosse para resolver uma matéria exclusivamente trazida no recurso da Fazenda, entendeu? Né? E aí, eu acho que aí a gente até poderia tentar trabalhar uma conciliação, como o senhor está colocando, né? Mas não é o caso, né? Aqui a gente tem uma matéria também, a resolução aproveitaria também para resolver a matéria devolvida pelo contribuinte, né? Então, parece que o saneamento, ele deveria sim pôr nesse caso, tá? É uma solução proposta, presidente. Ok, a doutora Lívia, depois o doutor Caio complementa e a gente finaliza por conta do almoço do apoio aí, tá? Conselheira Lívia. Tá, temos duas questões, então, só quanto à consideração do doutor Adé, não concordo, desculpa, mas eu acho que a resolução, eu posso ser vencida, por exemplo, alguém pode ser vencido, o fato de alguns conselheiros quererem um esclarecimento sobre o processo não quer dizer que todos tenham que concordar com isso. Podem ser resolvem os membros do colegiado vencidos fulano e fulano. Então, acho que, enfim, resolvem é porque a maioria resolveu, não porque todo mundo tem que concordar, porque alguns precisam de dados, só essa é a minha visão. Mas temos uma questão de ordem que foi levantada pela doutora Edeli, que isso não seria um caso de votarmos aqui. Eu tava com esse conflito interno de votarmos uma questão que, em casos genéricos, a própria presidente resolve tirar de pauta porque ela entendeu que é o caso regimentalmente de sanear ou não. Então, acho que é uma questão de ordem aqui que, primeiro, não deveriam estar votando isso. Então, se a presidente se posicionar aqui que é o caso de sanear, e que não é o caso de sanear, aí voltamos à questão, né, mas só essa observação. Ok, vou passar a palavra para o doutor Caio, depois a gente conversa. Vamos lá, doutor Caio, por favor. Opa, estão me ouvindo? Sim. Muito obrigado. Doutora André, só uma coisa. As matérias são as mesmas. A matéria é uma só. Porque a grande questão é que teve aqui, olha, a DRJ declarou primeiro a decadência do IR, não teve ofício, ficou perene. À época dos julgados, foi entendido que ao PIS aplicar-se-ia o 150, parágrafo 4º, e ao COFINS e a CSLL o artigo 45 da 8212. Então, tanto o recurso da Fazenda como o recurso do contribuinte versam ambos sobre regra do 150 a 173, existência de pagamento, idêntico. Se eu tivesse excluído do meu voto o conhecimento do contribuinte e do recurso do contribuinte e o enfrentamento do mérito do contribuinte, eu também concluo pela diligência em favor do recurso fazendário, da mesma forma.
Então, eu entendo, está corretíssima a sua preocupação de que se não foi conferido a ampla defesa e contraditório para o recurso contra, né, da parte X, em face do recurso da parte Y, eu não poderia agora determinar uma diligência que aproveita esse recurso que não foi contestado. Mas o fato é que tanto que é uma providência única que eu estou determinando para poder fazer os dois julgamentos. Se eu tirar o do contribuinte, a mesma providência vai aproveitar o prosseguimento da fazenda que eu não consigo julgar com esses elementos como relator. Ok? Então, eu acho que pode ficar tranquilo, ao meu ver, claro, nessa questão que eu não estou me valendo, eu não estou dando nenhum prosseguimento, nenhuma vantagem, nenhuma complementação ao recurso do contribuinte que ainda não foi combatido. E, repito, eu acho que a medida mais racional ao invés de determinar primeiro o saneamento, redistribuir para mim, e eu já estou convencido da necessidade, nós saneia-se com a vista para a fazenda e depois faz a diligência, ok? A grande questão é isso, por isso que eu me senti bastante confortável de trazer a julgamento esse processo, eu já fiz isso nas turmas baixas, ok? Obrigado. Bom, meus caros, é o seguinte, vamos pensar assim, vamos ter essa... Foi levantado, tá? Os prazos no CARF não foram suspensos, tá? Então, só dizendo que não houve orientação, porque os prazos estão correndo normalmente. O que foi suspenso foi no âmbito da Receita Federal e no âmbito da PGFN até 31 de julho. Então, no nosso caso, a gente não tem nenhum problema com relação a isso. Com relação à questão de ordem levantada pela conselheira Edeli, eu tenho que concordar, porque eu estou aqui, né, em exercício, né, presidente em exercício, no caso a presidente da primeira turma é a presidente do CARF, a presidente Adriana, e ela tem um posicionamento em relação a essas situações, a qual eu gostaria de seguir, né. Então, em função disso, conselheiro Caio, com 1000 vênias, eu realmente... é uma orientação de se retirar de pauta para justamente fazer esse saneamento em relação às contrarrazões. As contrarrazões não vieram aos autos, então nós precisamos realizar esse saneamento. O conselheiro André quer falar, vou passar a palavra para ele, depois então eu finalizo. Conselheiro André. Tá. Só para auxiliar o conselheiro Caio, eu estava olhando aqui o auto, doutor Caio, e uma das infrações é a insuficiência de recolhimento. Aí, eu acho que, até olhando os autos aqui na folha, se eu quiser anotar depois, a partir da folha 335, tem um demonstrativo de apuração, que me parece uma leitura muito rápida aqui, que eu tenho, a infração é justamente a diferença entre valor declarado, apurado e o pago, uma parcela paga, tá? Então, talvez, até mesmo a questão da resolução, ela fosse prescindível por conta de uma análise dessas folhas dos autos de infração, tá? Então, assim, a presidente, ela já colocou a questão, né, realmente, da retirada do saneamento, mas para auxiliá-lo aí, em razão, quando for retornar... Só complementando, em razão dos debates aqui firmados, né, gente? Em razão dos debates aqui firmados, né, eu acredito que a gente precisa realizar realmente esse saneamento e, portanto, por determinação da presidente, haverá retirada de pauta, tá? Mas já contemplando aí que o conselheiro Caio apresentou o relatório, apresentou o voto, apresentou a justificativa, porém, diante dessa orientação, necessário se torna a realização do saneamento com as contrarrazões da PGFN, eu determino, portanto, com todas as vênias ao conselheiro Caio, ao vice-presidente dessa primeira sessão, eu determino a retirada de pauta desse processo, ok? Tudo certo? O conselheiro André quer falar? Não, só uma mãozinha. Desculpa. Pode falar, depois o conselheiro Caio fala. Uma iniciada aqui para o doutor Caio. Talvez, doutor Caio, a diligência possa ser prescindível por conta dessa questão, tá? Assim, é uma oportunidade também de o senhor estar aí apreciando aqui, ó, tá bem, um demonstrativo da apuração aqui, me parece
que há notícias aqui de pagamentos efetuados, tá? Fica como uma sugestão para quando esse processo retornar para o julgamento Ok. Doutor Caio, por favor. Eu vou ser bem breve. Doutor André, muito obrigado. Eu acho que não tem nenhum problema, eu cheguei a fazer 3 minutos de voto até chegar nessa, eu já tinha me atentado a isso. A grande questão é que essa insuficiência não é insuficiência por constatação de pagamento, mas quando tem omissão de receita no Simples e o contribuinte troca de faixa. Quando você tem um faturamento maior no Simples, ele automaticamente troca de faixa, então automaticamente presume-se a insuficiência de recolhimento. Eu já tinha registrado no meu voto que realmente tem uma DAS, entendeu? Tem uma DAS, a fiscalização foi com base em DAS, e inclusive essa insuficiência foi com base em DAS. Eu, desculpa o termo, quebrei a minha cabeça, eu estava inclinado à primeira conclusão como o senhor trouxe, aí eu descobri que realmente é um costume correto da fiscalização, quando tem omissão de receitas no Simples, que o montante vai trocar a faixa, automaticamente vai lançar a insuficiência, independentemente da verificação de pagamento, mas apenas de declaração em DAS. Pode o contribuinte ter declarado e não pago nada, ele ainda vai ser exigido da insuficiência pela simples troca de patamar, de faixa das alíquotas do Simples Federal à época. Lembra que cada faturamento tinha uma alíquota específica dentro do Simples. Ok? Então, basicamente... Ok. Então, doutor Caio, no caso, o senhor trouxe a justificativa, enfim, de qualquer maneira, a decisão é da presidência em razão da orientação de retirar o processo da pauta, mas não, assim, no seu caso, que o senhor tinha essa visão diferenciada, então o senhor estava consciente de que poderia haver uma mudança de paradigma em relação a essa situação, mas de todo modo eu achei por bem retirar de pauta, então eu deixo claro que foi por determinação da presidente da turma, ok? Vamos fazer uma pausa na gravação? Fabmar?